Pessoal, eu quero falar um pouquinho também sobre a situação que está acontecendo nos Estados Unidos, porque uma nova previsão do Centro Nacional de Furacões apontou que o furacão Milton deve atingir a costa oeste da Flórida na noite dessa quarta-feira. Havia uma previsão ali anterior que estimava que esse furacão tocaria o solo durante a madrugada. Para a gente entender a magnitude desse fenômeno, a gente conversa agora com o Marcel Ligabot, que é geógrafo, climatologista especializado em furacões nos Estados Unidos. Marcel, seja muito bem-vindo, muito obrigado por conversar conosco aqui nesta quarta-feira. A gente está acompanhando imagens, que mostram, então, essa ventania já atingindo algumas regiões. Qual é a situação agora e de que maneira que isso deve evoluir para questões mais graves até a madrugada de hoje nos Estados Unidos? Boa tarde. Boa tarde, obrigado pelo convite. Bom, o furacão é um sistema extenso atmosférico, de escala sinótica, então ele pode variar aí de 200 até 1.000 quilômetros de diâmetro. Então o que vocês estão vendo aí são as primeiras bandas exteriores se aproximando já no continente. Então isso pode gerar um distúrbio na atmosfera tamanho que pode dar caso de tornados. Já foram registrados aí mais ou menos 6, 7 tornados. Provavelmente vão ter mais aqui na porção central sul da Flórida, à medida que essas primeiras bandas cheguem. Enquanto isso, o centro da tempestade, o centro de baixa pressão, está vindo do oceano, está se aproximando da costa. A tendência é que ele entre Tampa e Fort Myers, uma região extremamente povoada. Talvez acho que fique ali entre Sarasota, é para lá que eu estou me dirigindo para coletar dados, e é lá onde vai estar os danos principais, porque o alagamento dos furacões, provocado pela elevação momentânea da superfície do mar, é onde causa maior dano, porque é aquilo que eu sempre falo, o vento a gente segura, a água não tem como, porque a água ela tem um poder de destruição muito maior. 95% das perdas de vidas e financeiras vem da água e não do vento. Então, a costa, onde teve a evacuação obrigatória, a questão da faixa litorânea, tá ali onde vai ser catastrófico mesmo, tá? Mais para o interior, os ventos já chegam com menos intensidade, vão ter quedas de energia, pela região. Novamente, uma região povoada como Orlando, Lakeland, são grandes metrópoles. Então, teremos vários impactos. Cada região sofrerá um tipo de impacto. O furacão é muito grande e muito complexo. Exatamente, Marcel, mas a gente estava acompanhando várias informações sobre a intensidade também, que começou em determinado número, depois chegou com a avaliação de que poderia ser intensidade 5, que é algo muito perigoso e catastrófico, depois reduziu um pouco essas estimativas. Como é que funciona esse acompanhamento e, a depender da intensidade, quais são os estragos e também os fenômenos adjacentes que esse furacão poderia provocar? O grande problema desse furacão não é nem tanto a intensidade, o que eu venho falando, é o grau de incidência dele, ele está vindo perpendicular. Os outros categoria 4 que eles passaram nos últimos anos aqui, eles margearam a costa da Flórida, É diferente quando você tem um furacão vindo perpendicular, porque o furacão é um fenômeno marinho, então ele traz consigo o oceano. Então ele traz o mar para dentro do continente, Agora, a queda de categoria não importa. Sendo bem claro para vocês, tá? Que o mar já foi perturbado, esse centro de baixa pressão, os ventos diminuem, mas a baixa pressão ainda permanece, então eleva o mar do mesmo jeito. Olha interessa, só. porque a categoria dos ventos é um vento médio na parede do olho do furacão. Isso é uma parede que não passa de 1 quilômetro de espessura, que está lá no centro da tempestade. Não fala nada sobre a tempestade como um todo. É muito limitador a gente dividir essa escala de ventos. Sim. Por isso que a gente dá os alertas de alagamento de acordo com a estrutura do furacão. Cada furacão tem uma estrutura diferente e passa por regiões diferentes. No caso aqui é catastrófico, porque a região litorânea, Baía de Tampa, São Petersburgo, Port Charlotte, são muito suscetíveis a alagamento. O mesmo como aconteceu em Nova Orleans em 2005 com o Katrina. Bem semelhante. O Katrina também chegou como categoria 3, não muito intenso, mas a baixa pressão pronunciada fez com que o mar entrasse com tudo. Se vocês lembram as imagens do Katrina, o problema não era o vento, queda de casas, era literalmente o alagamento, tá? Mississippi... Nova Orleans. E dá para comparar ele com o Katrina, Marcel? Porque o Katrina ele está muito na mente das pessoas. Ele é tão grandioso, perigoso quanto foi o Katrina naquela época? Sim, porque esse ano tivemos já furacões intensos, todo ano nós temos, Sim. Mas depende para onde a rota dele.
tá? Então não é que as tempestades estão mais fortes, estão mais... Não. Depende onde elas vão. O último cenário disso, desse mesmo tipo de rota perpendicular em Tampa, foi em 1848, tá? Obviamente o impacto que gerou na população local foi muito menor, porque quase não tinha gente aqui em 1848. Então, assim, esses fenômenos, eles ocorrem invariavelmente na atmosfera, só que, às vezes, eles vão para umas regiões litorâneas bem povoadas, né? O ser humano, ele tende a povoar, né, a faixa litorânea. As populações aqui nos Estados Unidos cresceram muito. Então, não é que as tempestades aumentaram, a gente está no meio do caminho delas. Não, isso é interessante, né? O impacto acaba sendo maior quando você tem muito mais gente, construções e etc. em locais que antes eram inabitados. Vamos com você. Eu quero abrir o espaço aqui também para o Alan Gani te fazer uma pergunta. Vai lá, Gani. Marcel, até que ponto esses furacões agora estão ligados ao aquecimento global ou representam um ciclo natural do clima? É natural, não é ciclo, porque ciclo ele tem que voltar ao mesmo ponto, né? O clima nunca se repete. Aliás, a palavra clima vem de climata, do antigo grego, quer dizer mudança. Se você falar que o clima muda, é uma redundância, né? Ele nunca vai ser igual, entendeu? Então, assim, os furacões, eles têm as suas variabilidades naturais, eles não estão mais intensos, mais frequentes, mais fortes. Nos anos 30 do século passado, tivemos mais furacões que hoje em dia, tá? Então, assim, o furacão mais intenso na história recente americana foi o de 1935, o furacão do Dia do Trabalho, porque antigamente não dava nome, ou era o nome da região que ele afetava, ou do feriado, do santo do dia, tá? Então, assim, agora nós temos mais capacidades de avaliar desde 1966 com a era dos satélites. Então, agora estamos começando a conhecer melhor essas tempestades. E estamos vendo que esses fenômenos, eles tem um momento que eles vão ter mais, momento que eles vão ter menos, né? Nós estamos no momento ativo, tá? Os anos 60, 70, 80 foram bem menos abaixo da média. Nós estamos num período ativo. Então, infelizmente, não controlamos esses fenômenos. Eu transmito ao vivo no meu canal lá o Furacão, porque eu quero que a comunidade brasileira vivencie isso, entenda que nós não somos nada com relação a isso. Não controlamos isso. Isso é muito maior do que eu e você e todos nós juntos. Tá? Assim, eu estou falando nesses termos porque às vezes as pessoas acham que a culpa é do ser humano. Nós não estamos nos colocando na situação de perigo. Se as pessoas que estão sendo pedidas para evacuar o litoral porque vai correr risco de vida e não saírem, não é porque o fenômeno está mais forte, é porque você decidiu, é responsabilidade da pessoa que decidiu ficar, entendeu? Então, assim, não é as mortes, ocorrem as perdas, não é por causa da natureza, entendeu? E sim como nós nos relacionamos com os eventos atmosféricos. 4h25 da tarde, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo, daqui a pouco espero vocês. Nas outras plataformas seguimos e o Gustavo Segré tem uma pergunta. Marcel, obrigado pelo seu tempo. Eu fiquei muito interessado em saber que os nomes dos furacões e das tormentas nos Estados Unidos começaram a ser divulgados a partir de 1953 e que obedecem a uma ordem alfabética. Eu não sabia, me surpreendeu essa notícia. Mas indo no ponto exatamente de Milton, as autoridades de Tampa indicaram com muita veemência que quem ficar na região corre risco de vida. Por que essa agressividade ou essa questão de tão forte pedido para evacuarem a cidade quando teve outras oportunidades em que parecia também grave e não foi tanto? Porque nesse caso em particular do Milton parece ser mais grave que outras vezes? Porque justamente o grau de incidência dele, ele está vindo perpendicular. As outras tempestades de categoria 4, 5 foram margeando a costa da Flórida. Agora ele está literalmente pegando, lembra, o furacão é um centro de baixa pressão no oceano. Você lembra o que acontece quando você pega o copo e o canudinho, você alivia a pressão do canudinho interna, sobe o líquido. Então isso está acontecendo agora aqui na costa. A baixa pressão atmosférica está levantando o mar em alguns metros. A tendência é que eleve ali entre Sarasota e Fort Myers em torno aí de 5, 6 metros, fora ainda por cima os ventos empurrando em forma de onda. Então esse é um cenário que só ocorre se ele vem perpendicular à costa, não margeando. Tá? Então ela teve que ser veemente, porque assim, o Estado não consegue garantir a segurança dessas populações. Eu estou indo lá agora colocando estações meteorológicas e algumas câmeras nossas que nós desenvolvemos na nossa equipe de pesquisa, que eu vou ficar semanas sem recolher, porque vão ficar inacessíveis. Entendeu? Então, pessoas que ficarem lá, às vezes pode até não passar ileso a tempestade, mas elas vão ficar isoladas.
né, sem as condições ideais de sobrevivência. Então tem que ser rígido, tem que ser, tá? As pessoas têm que sair dessas regiões onde o mar vai chegar. Se você estiver em Tampa, afastado da Bahia, não tem problema. Serão ventos fortes, sim, vai ter queda de energia, mas não há o risco de vida se você não se expor a essas condições. Agora, no litoral não tem o que fazer. O vento a gente segura, a água não. Um metro cúbico de água pesa 1 tonelada. Isso em movimento, não tem como segurar. Vamos lá com o Fábio Piperno. Fala, Piperno. Ô Marcelo, então, vamos imaginar o pior cenário que vocês projetaram até aqui. No caso, por exemplo, de que isso aconteça com essa força toda nas regiões litorâneas, até para que você explique para nós que somos leigos, qual seria a diferença entre esse nível máximo que vocês projetam e um tsunami como aquele que a gente conheceu e teve notícia lá da Ásia? Você até poderia fazer uma relação e falar que seria um mini tsunami, né, Piperno? Porque assim, essa elevação é momentânea. É só enquanto passa o centro de baixa pressão, que dependendo da velocidade de deslocamento da tempestade, vai durar algumas horas ali, tá? Então é bem diferente de um tsunami, mas a única coisa que você pode relacionar, bem observado por você, é que há uma elevação momentânea do mar e esse mar ele entra em continente, tá? Então assim, esse é o perigo e que a gente sempre alerta a população, porque às vezes, naturalmente, as pessoas como categorizam os furacões de acordo com a velocidade dos ventos, né, eles nunca param a pensar na questão da água, e aí que mora o perigo, né? Então é uma mini tsunami, se você colocar assim em termos, né, relativos. Agora, Marcelo, a gente estava acompanhando, né, nas redes sociais e também no noticiário o trabalho que os especialistas fazem de percorrer o interior do furacão, né, de entender a intensidade a partir de voos que fazem. Como é que funciona esse trabalho e como que isso é possível, hein? Porque as imagens chamam muito a atenção pela... Eu até vi assim, o meme, a pessoa dizendo, eu nunca mais vou reclamar de turbulência num voo normal depois de ver as imagens desses especialistas e etc. percorrerem o interior de um furacão. Como que funciona isso? Por ser uma comunidade pequena, nós, né, nós todos nos conhecemos, eu já fui num desses aviões, conheço piloto, meteorologistas Sim. lá, tá? Responsáveis, e é literalmente os Hurricane Hunters, que a gente chama, eles trabalham desde 1944, são aqueles turbos hélices, Hércules, eles entram a 10 mil pés na aeronave, eles são jogados para baixo, eles saem a 5 mil pés e ficam cruzando a tempestade, direcionando sondas. Porque o que acontece? Como é um fenômeno marinho, a gente só consegue dados e alimentar os modelos de computador com dados, mas alguém tem que coletar os dados. Né? Lá no meio do oceano não tem nada, não tem coleta. Então eles têm que ir constantemente, eles ficam cruzando, soltando sondas à superfície. E às vezes a gente acha que é um negócio, uma tecnologia tão avançada, mas na verdade eles são treinados, porque imagina, você está vindo numa velocidade de deslocamento a 10 mil pés. Você tem que soltar uma sonda, tem a velocidade do vento, você tem que acertar a parede do olho do furacão, que é 1 quilômetro. Então, assim, é muito difícil. Então, eles são treinados, veja só, para olhar a 10 mil pés de altura, olhar na superfície das águas e ver o tamanho das ondas e calcular mais ou menos a velocidade dos ventos. Céu do céu. Você já fez você já fez um voo desse? Não, já entrei na aeronave e tal. Isso tem que ser autorização do Exército, tá? São equipes do Exército. Tem outras equipes da NOAA, que é o outro avião, o P-3, Sim. que sobrevoam no topo da tempestade, tá? Mas aí você tem que ter autorização da NOAA, né? Bem segmentado. O Gustavo Segré é piloto, eu acho que ele não se arriscaria a ficar percorrendo os furacões por aí. Bom, essas imagens que vocês acompanham são imagens ao vivo, né, que vão chegando também das agências internacionais diante do olhar que toda a comunidade está sobre os estragos que podem ser provocados por esse furacão nos Estados Unidos. Marcel, temos uma pergunta também que vem do Zé Maria Trindade, lá de Brasília. Fala, Zé. É uma região muito bonita, coitada de Clearwater, né? Uma cidade de muitos aposentados e que fica bem ali no litoral. Mas eu queria te perguntar sobre o que o Brasil pode aprender para essa previsibilidade. O Brasil perde muitas vidas em tragédias menores, vamos dizer assim, do que essas. O que o Brasil tem a aprender em termos de previsibilidade e de evacuação de áreas em risco? Bom essa sua pergunta, porque foi lá na minha graduação na USP, 20 anos atrás, quando eu falava da atuação da Defesa Civil e a variabilidade dos ciclones tropicais.
que parece ou não, mas nós temos ciclones tropicais no Brasil, né? A Marinha Brasileira é responsável por dar os nomes aos furacões no hemisfério sul. Eu mesmo, quando estava na USP, não consegui verba, já te respondendo, não consegui verba para estudar, porque nós achamos algumas cartas sinóticas da Marinha já com os furacões ali nos anos 30. Lógico que não recebemos verbas para tocar para frente, essas cartas foram perdidas, né? Então, assim, falta investimento em pesquisa séria, não políticas tendenciosas, tá? E de coletas de dados, rede de radares, nós temos aqui os radares Dopplers a cada 200, 300 quilômetros, tá? E o respeito que nós temos às entidades de previsão de tempo, tá? Então, assim, os profissionais são levados a sério aqui. Os dados que eu coleto alimentam o Centro Nacional de Furacões. E ali os dados oficiais são levados a sério. Então, teria que ter uma comunicação melhor entre os órgãos de levantamento de dados meteorológicos, os órgãos de atuação de defesa civil e dar poder às polícias locais, como foi feito aqui em Tampa, de você ter que evacuar, né? Não adianta você ir na televisão e falar. Ninguém vai sair. Você tem que ter a ordem do Estado, a garantia do Estado de que isso está sendo feito em melhor... Literalmente erro e acerto, tá? Os Estados Unidos aprendeu muito com Floyd em 1999, que mandou a Flórida inteira evacuar. Ficou todo mundo preso no trânsito. Foi terrível, foi pior se todo mundo tivesse ficado em casa. Então, muito foi aprendido com acerto e erro, entendeu? Marcel, só para a gente arrematar a nossa conversa aqui, em quantas horas a gente deve manter, de fato, um olhar mais atento para a situação que acontece nos Estados Unidos? Acho que até o começo da manhã de quinta-feira, né? A tendência aqui em Orlando e a parte de Daytona, a parte leste da Flórida, até 5, 6 da manhã ainda estejam recebendo impactos desse furacão. Que eu sempre falo, o furacão é uma maratona, tá? É uma corrida de 100 metros, demora muitas horas. Sim. Marcel, agradeço muito por tua disponibilidade de conversar conosco, pela maneira didática como você conseguiu explicar essas situações, né, que parecem tão distantes para a gente aqui no Brasil. O espaço está sempre aberto. Até a próxima. Obrigado, eu vou estar ao vivo agora, vou indo lá soltar meus equipamentos, vou estar ao vivo no Tudo Sobre Furacões no YouTube. Opa, maravilha, a gente vai ficar de olho. Obrigado, Marcel. Um grande abraço para você. Aqui no 3 em 1 a gente vai trazer mais situações, né? Inclusive essas imagens que vocês acompanhavam, uma imagem que mostra o satélite e também essas imagens ao vivo, elas são todas em tempo real, mostrando então o deslocamento, né? A maneira como essa tempestade está se comportando e os possíveis estragos, alagamentos e ondas gigantes que essa tempestade possa trazer pro litoral ali dos Estados Unidos. A gente vai trazer mais informações para você também ao longo dessa edição aqui do 3